Voltamos ao vivo com o último bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com os atleticanos. O atleticano Léo Nobre e o cruzeirense Mauro Mota. No último bloco a gente falou mais sobre Atlético Mineiro na Libertadores. Vamos falar do Cruzeiro agora na Sul-Americana, né? Tem jogo quarta-feira. Jogo duríssimo, né, Rubão? Eu penso que não vai ser fácil. Como o Léo disse aí pro Galo, lá fora, na Argentina, é um jogo duro. Ainda mais que todos os dois clubes vieram aqui no Brasil, empatou com o Cruzeiro Lanús e o outro lá empatou com o Corinthians. Então, ficou para decidir em casa. Como eu te disse anteriormente no primeiro bloco, eu acredito que Caio Jorge, ele voltou a fazer gols, pegou uma confiança e ele vai decidir essa partida. Vai levar essa partida para os pênaltis. E nos pênaltis, o goleiro Cássio vai fazer a diferença, tanto por causa da envergadura e a experiência. Acredito que o Cruzeiro passa, mas passa nos pênaltis. Você está muito bonzinho hoje, Zé. É seu amigo, você está concordando com tudo. Você concorda que o Cruzeiro passa ou não? Passa não, Rubão, passa não. Inclusive, o Cruzeiro deu sorte no primeiro turno, com o Seabra, que arrumou ali o time e fez os pontinhos. Porque se ele dependesse agora de ganhar partidas, era um dos sérios times a cair novamente para a Série B. Por quê? Fernando Diniz chegou adotando aquele estilo de jogo dele, que é difícil pegar esse ritmo tão rápido. E aí o Cruzeiro, infelizmente, vem jogando partidas aí horríveis mesmo, horríveis. Estão vendo o jogo perdendo para o Atlético do Paraná, que é o penúltimo colocado no campeonato. Nicão fazendo gol, né? Sim, esse jogo foi na Arena da Baixada, né? O Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro. Mas, como o Léo disse, o Cruzeiro fez um excelente primeiro turno. E no segundo turno eles não conseguiu manter o ritmo, o foco, né? E mudou o treinador. Qual a resposta para isso? Eu acredito que foi a mudança de treinador, viu? Não deveria ter saído? Não deveria ter tirado o Seabra. Já estão falando, tá querendo tirar o Diniz, que nem entrou, já estão querendo tirar o cara. O Cruzeiro tem 2 vitórias nesse segundo turno. O que acontece 2 vitórias, Fernando Diniz? Ele vem adotando aquela gíria do futebol, o dinizismo, né? Só que não, igual como o Léo disse, o Cruzeiro não encaixou nesse esquema de jogo dele. Então, assim, Seabra foi um treinador que veio da categoria de base, conhecia bem as categorias de base do Cruzeiro. E eu acho um bom treinador. Trouxe bastante jogadores novos, né, para revelar no profissional e fez um excelente trabalho no Cruzeiro. Eu acho que foi injusto a sua demissão no Cruzeiro e com o Fernando Diniz aí, porque é um treinador que tem títulos, né, tá na prateleira de cima, foi campeão da Libertadores, tem nome. Porque se fosse outro treinador da base, já teria sido mandado embora. Eu acredito que ele não termina o Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, eu acredito que é o grupo do Cruzeiro que não está fechado com ele. Não vou falar rachado, não, porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores no vestiário. Mas não está fechado com ele justamente por causa do esquema de jogo. Por causa do esquema, o plantel, o elenco não adaptou ao seu estilo de jogo, ao esquema tático. Desses treinadores novos aí, o Seabra é um dos bons treinadores. Atualmente eu acho. Inclusive, ontem o Bragantino demitiu o treinador e já contratou o Seabra. Ah, já contratou, né? Já está contratando o Seabra. Eu acho que é boa contratação. E o Bragantino é um clube empresa também, ele vai dar muito certo lá, porque eles investem muito em jogadores novos, né? Então, assim, o Seabra sabe trabalhar. Inclusive, o Cruzeiro estava muito bem quando ele estava trabalhando com esses jogadores lá. Tinha recuperado o Lucas Silva, né? Então, assim, e aí depois que chegaram os reforços, né? Lógico, contratou os caras, vieram pagando aí altos salários para eles. Tem que chegar e colocar para jogar. Inclusive, tinha até saído um vídeo do Pedrinho, né? BH, exigindo que o Seabra colocasse esses jogadores para jogar, porque assim que eles chegaram, o Seabra não foi colocando, não. Porque o time estava bem, né? Estava organizado, já estava com um ritmo de jogo muito bom. O Cruzeiro vinha com um ritmo de jogo muito bom. E aí, só que aí, como chegou os reforços, ele mudasse 4, 5 peças no time de 11... realmente é complicado, né, ele organizar. Porque o Cruzeiro ele tinha um time já entrosado, já vinha jogando entrosado. E trouxe muitos jogadores sem ritmo, igual o Wallace, que é o volante, está fora de ritmo. O próprio Caio Jorge, que vinha de uma contusão, vinha da Europa, tinha que adaptar ao futebol brasileiro. Então, assim, é um processo de adaptação que os atletas estavam passando. Você tocou no Caio Jorge novamente aí. O que você acha que contribuiu para o Caio Jorge não se adaptar ao futebol italiano?
depois daquela contusão? Por que demorou tanto tempo para ele se adaptar? Ô, Rubão, eu acredito que foi assim, a contusão dele foi muito séria, foi a mesma contusão que Ronaldo Fenômeno teve, né? E ele ficou 1 ano e 2 meses parado. Para um atleta profissional que joga em alto nível não é fácil. Ele operou o joelho, foi para um clube menor para poder pegar a confiança e assim, ele tinha tudo para ser titular da Juventus, estourar na Juventus. Só que, infelizmente, o atleta profissional ele corre esse risco, né? Ele teve essa contusão e se você for olhar a trajetória de Caio Jorge, onde ele passou, ele foi artilheiro. Ele foi artilheiro no Santos, nas categorias de base. Foi artilheiro na seleção brasileira, pode puxar título, aí. Né? Sub-15, ele fez 2 gols na final contra a Argentina, em Mendonça, na Argentina. Sub-15, seleção brasileira. Sub-17, ele foi artilheiro da seleção brasileira, né? Na final em 2018. A seleção brasileira sub-18 e a final e na Libertadores de 2000 que eles foram para a final com o Palmeiras, ele também foi artilheiro pelo Santos. Então assim, ele é um artilheiro nato. Eu acredito que no Cruzeiro ele está adquirindo sua confiança, adquiriu sua forma física e vai dar muito o que falar ainda no Cruzeiro. Se o Cruzeiro não for para a final, eu acho que se não for, não estou falando nem se não ganhar, porque se não ganhar, já estão falando que o Diniz cai. Eu acredito que o Diniz não fica no Cruzeiro. O Cruzeiro indo para a final ou não, eu acredito que o Diniz vai cair. Quem vai ser o próximo treinador do Cruzeiro, eu acredito que vai ser Renato Gaúcho. Tá gravado aqui, viu? Ele costuma falar as coisas aqui e acontece, viu? E acontece. Bom, sobre essa pergunta sua aí, o porquê Caio Jorge não deu certo na Itália, eu acho que o futebol italiano, ele veio caindo muito, né, nos últimos anos e está recuperando aquele futebol ainda. Todo jogador brasileiro, eu acho que hoje atacante, para ir para a Itália, ele já tem que estar bem pronto, já tem que ter sido consolidado lá na Europa para ir para um futebol italiano, porque está bem complicado jogar ali. Com o Gabigol foi assim também, Gabigol foi para a Itália, e não tiveram a paciência com ele teve que retornar, né? Também mandaram ele para o Benfica e depois acabou voltando aí para o Brasil. E assim foi com o Caio Jorge. A gente acompanhou na Espanha, o Rodrigo e o Vinícius Júnior tiveram essa dificuldade no Real Madrid, se falavam lá até em emprestar, né? E inclusive é o que o Barcelona não teve com o Vitor Roque. Vitor Roque já está no Betis, né? E está até jogando muito bem lá, né? Então, assim, recuperando também o futebol. E o Caio Jorge, ele não teve esse tempo, porque na Itália realmente para um jogador novo, principalmente centroavante. A gente teve vários centroavantes. Isso com o jogador brasileiro. O Savinho também emprestaram ele, né? Quando ele foi para lá, para os Estados Unidos, né? Foi. Mas o que acontece, Rubão, na minha maneira de pensar no futebol, as ligas são muito fortes, igual a Premier League e o campeonato italiano, são campeonatos de muita força. Além de técnica, o jogador tem que estar adaptado a jogar, que é um campeonato de muita força. Já o campeonato espanhol é um campeonato mais técnico, é um campeonato mais leve. Você pode olhar aí o histórico. Todos os jogadores brasileiros que vão para a Espanha, indiferente se é para o Real ou para o Barcelona, eles sobressaem, porque lá é um futebol mais leve, mais técnico, sabe? E o futebol italiano é um futebol de muita força, muita pegada. E o jogador, como o Léo disse, se ele não sair pronto, ele não consegue jogar na Itália. Ou também na Premier League. Acaba acontecendo alguma coisa, ou contusão, ou ele não adapta ao estilo de jogo da liga. O Davidson mesmo do Atlético se deu muito bem na Espanha. Foi um jogador que, né, teve lá na Espanha, marcou seus gols, né, fez bons campeonatos lá. Verdade. Olha, está acontecendo em Montes Claros o campeonato mineiro de voleibol, sub-17, a gente até com informação aqui. Agora há pouco teve a decisão e Minas Tênis contra o Sara Cruzeiro, contra o Cruzeiro, né, vão decidir o título da categoria sub-17. Vamos olhar a classificação aqui. Nós temos a classificação que recebemos há pouco aqui do blog de Veneta. Vamos lá, vamos conferir o resultado. O campeonato começou ontem, sub-17, começou sexta-feira lá no ginásio poliesportivo. E agora pela manhã o Minas Tênis venceu a semifinal contra o Olímpico. Já agora há pouco, o Sara Cruzeiro garantiu a vaga na final com a vitória sobre o Praia Clube. E o resultado final ficou assim, já definido de quinto a oitavo lugar. Quinto ficou o JF, de Juiz de Fora. Sexto, o Montes Claros Vôlei. Sétimo, a Academia do Vôlei de Uberlândia. E o oitavo, o Clube Bom Pastor, de Juiz de Fora, categoria sub-17. Também tem o Mineiro de Handball, que no próximo programa a gente vai trazer aqui
para a galera. A gente vai falar novamente de Cruzeiro e Atlético. O Atlético tá vários jogadores aí encerrando contrato. Fux. E vou pegar uma lista aqui e mostrar para vocês desses jogadores quem vocês acham que o Atlético vai renovar. Mariano, Fux, Alan Franco, Allan Kardec e Vargas. Todos vencem o contrato no final do ano. Quem ficaria no Galo, na opinião de vocês? Quem merece e quem vocês acham que a diretoria... Bom, eu acredito que nenhum desses vão ficar. Nenhum fica, né? Nenhum vai ficar. Desses todos aí, eu acredito que o único que tinha chance era Vargas. Mas como o Davidson veio e encaixou como uma luva no Galo, então o Vargas não vai ficar. O Galo deve dispensar todos esses 5 jogadores. O Atlético já está olhando também, né? Outros atacantes, inclusive tem um que joga na universidade lá do Chile, um chileno, né? O Tapia, que é titular até agora na seleção chilena, muito bom jogador. E eu acho que o Vargas realmente não deve continuar, não. Mas o Alan Franco, né? Que você citou aí, que é um dos jogadores, um dos mais importantes que eu acho hoje no elenco, é o motorzinho ali no meio de campo. Nesse jogo do River Plate mesmo, eu não tive, né, não fui no estádio, mas tive vários amigos que foram e falando que, você precisa ver o que aquele menino joga sem a bola, né? Quem tá lá no estádio e conseguiu enxergar isso. Então, assim, é um jogador hoje extremamente importante para o elenco do Atlético. Eu acho que o Alan Franco deve sim, né, renovar. Tenho certeza que a diretoria não vai deixar ele sair, não vai deixar de renovar com ele. Mas os outros jogadores, o Allan Kardec, eu também acho que, né, não vai ficar. Esse não vai, com certeza não vai. O Vargas é um jogador importante, mas nos últimos, infelizmente, nesses últimos mal, anos... Finaliza mal ele é bom jogador. Sabe o que eu falo assim, Rubão? Porque o Atlético hoje é uma SAF, é um clube empresa. E o clube empresa ele precisa revelar novos talentos. Como o Galo revelou Savinho, fez recursos, fez dinheiro, fez caixa. Então, tirando esses 5 jogadores que você citou aí... Todos caros. Todos são jogadores de salários altos, velho, né? Entendeu? Jogadores velhos que já, tipo assim, ele já produziu o que tinha que fazer. Para o Atlético Mineiro, no momento, eu acredito que eles não podem ficar no elenco, porque o Galo precisa lançar novos jogadores e contratar jogadores novos, jogadores com projeções para que possa ser vendido, fazer uma segunda venda no futuro. Um outro jogador aí é o Fux, que eu acredito que o Atlético podia sim também tentar renovar, mas... Eu ouvi que o Atlético já tem um contrato assinado, né, com o zagueiro do Operário, né, que fez um bom campeonato agora da Série B pelo Operário. Acho que tem um pré-contrato assinado já com ele. Então, se de fato ter isso, eu acho que o Fux também não deve continuar, não. Vamos completar a informação que a gente deu aqui do vôlei. Tem uma matéria completa lá no Twitter, no blog de Veneta, com todas as informações. Olha, afinal... Ou melhor, a disputa do 3º lugar é agora, faltam 9 minutos. Está marcado para 13h30 entre Praia e Olímpico. Praia de Uberlândia e Olímpico de Belo Horizonte. E a final às 15h30, hoje, lá no ginásio poliesportivo, portões abertos. A final entre Sada versus Minas Tênis às 15h30. A matéria está lá no blog de Veneta, no Twitter, completo, você pode ir lá para conferir. Sai daqui, vai dar uma passada lá, fazer uns flash lá, ao vivo, lá no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. Olha, eu não queria nem falar disso aqui, mas infelizmente tem que falar, né? Da tragédia que aconteceu com a torcida do Cruzeiro, envolvendo a torcida de Cruzeiro e Palmeiras. Infelizmente morreu um torcedor, deixou um filho de 7 anos. É lamentável a gente ter que falar isso aqui, porque... entra ano, sai ano e continua acontecendo isso. Rubão, na minha maneira de pensar, eu acredito que o futebol brasileiro e o futebol mundial não tem mais espaço para essa violência, para essas torcidas organizadas. Olha que tragédia. Essas torcidas organizadas são criminosos, são bandidos que estão por trás da camisa, da bandeira do clube, se dizendo torcedores, mas é um crime que tira vidas de pessoas jovens com futuro brilhante. Então, assim, isso é falta do poder público olhar com olhos e ter uma mão mais dura. O poder público, a segurança pública tem que ser mais rígida com essas torcidas organizadas. Não identificou até agora os agressores, né? Sim, tem que ser mais rígida, tanto com torcidas organizadas de Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que são as torcidas mais violentas do Brasil. E isso aí, no Brasil, é uma guerra civil. E a polícia fica
olhando, tem que ser mais rígido com essas atitudes. A gente não pode concordar. Eu vi agora uma matéria que já foram identificados 4 torcedores, né, do Palmeiras. E são muitos, né? A gente está vendo aí, foram muitos torcedores, né? Que eles fizeram mesmo ali uma barricada ali para poder parar, né? O ônibus, e isso aí foi, né, combinado. Então é uma situação bem complicada. O que acontece? Em 2022 teve uma confusão também entre torcedores, né? De Cruzeiro e Palmeiras, onde um torcedor do Palmeiras foi morto. E aí a torcida do Palmeiras sempre falava, né, nessa vingança aí. E aí eles conseguiram agora organizar essa tragédia aí contra os torcedores do Cruzeiro. É igual o que Mauro falou, hoje no futebol não tem espaço para isso mais. Mas os clubes também precisam tomar uma atitude, sabe, Rubão? Essa torcida é banida do Palmeiras. Isso. A Mancha Verde, né? Ela Sim, é banida, isso. ela não é. O time, o clube não aceita ela. O Palmeiras soltou uma nota justamente disso, que teve pessoas comentando que tem que punir o clube, tem que tirar pontos do Campeonato Brasileiro, tem que cair para a Série B. E o Palmeiras soltou uma nota justamente falando isso aí, que é uma torcida organizada que já foi banida pelo clube, não tem ligação nenhuma mais, né? Então... Hein, Rubão, pegando uma deixa, que seu programa ele não é só um programa regional, tem internacional. É internacional, né? Um programa internacional. Assim, um pedido que eu faço é para que a diretoria do Botafogo também olha com olhos mais sensível a essa situação. Teve porque briga teve também briga lá, né? aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, com a torcida do Feia. Penharol. A gente viu, foi mais de 300 torcedores foram presos. Briga, ficaram lá entendeu? detidos. Então, assim, eles têm que contratar uma segurança especial para os jogadores do Botafogo. Eu acredito que a torcida do Botafogo, se for ao estádio torcer lá na Argentina, tem que ter uma segurança, porque vai virar um campo de guerra isso aí, se não tiver segurança. É verdade. E sobre a Copa do Brasil, a gente vai falar depois, né? Mas vou só dar um toque aqui, Flamengo e Atlético Mineiro. É outro jogo de se preocupar muito com a segurança. Sim. Porque a rivalidade é muito grande. Uma rivalidade de décadas, né? E já começa pela própria imprensa. Sim. Dos dois estados. Né? Fica cutucando. Lembra daquele cara da rede rádio lá, que eu não acredito, quando o Atlético tinha ganhado de 4 e ganhou do Flamengo, né? Já começa pelos próprios diretores, né? No sorteio lá mesmo, o Braz já saiu, né, dando cutucada, falando, se não foi bom afinal o último jogo, sei lá, porque senão eles iam ficar aí, né, falando, conversando que foi isso, que foi aquilo. O último né? jogo foi Gabigol, né, falando besteira pra caramba, e hoje tá no banco lá, que adianta, né? Jogou agora porque... Sim, o futebol mudou muito, né, Rubão? Antigamente, na década de 80, 90, tinha 4 câmeras no estádio, né, no campo. Hoje tem o VAR, tem mais de 30 câmeras, então, assim, o futebol não tem mais espaço para esse antijogo, para essa violência, tanto fora de campo como dentro de campo. O jogador ele tem que ver que ele ganha e ganha muito bem para jogar futebol, para dar resultado à sua torcida. Então é preciso os jogadores ter essa mentalidade de vir para jogar um futebol bonito, futebol leve e que vença o melhor, né? Que vença em campo, sem a ajuda do VAR, né? Como o pessoal brinca aí, né? VAR Mengo, né? Então, assim, tem que ser um futebol transparente, um futebol que realmente vença o melhor. Você falou no nosso programa, ele é internacional e mesmo, acabou de chegar a notícia, da base de Montes Claros, o garoto de Montes Claros, que nós fizemos uma entrevista com ele essa semana, ele lá em Portugal, é o Pedro Borges, 18 anos, filho do Odair Borges, que começou aqui em Montes Claros, foi até meu aluno lá no Indil, foi para Coimbra, estava no Goiás, foi para o América, transferiu para o futebol português, estava na reserva, estreou ontem, pela primeira vez, depois de 4 jogos lá em Portugal, sub-19, ele estreou ontem contra o Feirense. Olha ele aí, ó. Pedro Borges, Pedrão, goleiro, filho do Odair Borges. Olha a cara, você não parece? Filho de 18 anos, cara do pai, olha aí, ó. Filho do Odair Borges, ele tem 18 anos, olha, assinando um contrato profissional de 3 anos. Estreou ontem e empatou em 2-2 com o Feirense, pelo Campeonato Nacional Português Sub-19. É outro que nós vamos ver na seleção brasileira, hein? Sim, Rubão, a gente quer parabenizar, né, o pai, né, como o Jorge acreditou no filho dele, Nicaio, o Odair acreditou no seu filho, é um projeto que os pais fazem, é um sonho, né, de continuar a carreira do pai no filho. Então a gente tem que parabenizar o pai,
Porque formar um atleta profissional no Brasil não é fácil. Porque no Brasil, todos os dias, nasce um talento, nasce um jogador. E aqui em Montes Claros nós somos a capital do futebol, já fomos, né? Sim, a capital do futebol amador, na década de 80, 90, Montes Claros é a capital do futebol amador. E Montes Claros revelou muitos jogadores para o futebol, para o cenário nacional e mundial, né? Sim. Vários nomes. Se a gente for falar, a gente que vai... não acontece isso mais vai aqui, cansar. Jorge? Hoje você tem um norte aí. Mauro, né? Mauro. Jorge, Mauro. O que Mauro. acontece, Rubão, na minha maneira de ver, eu penso que a culpa é da Secretaria de Esportes. Porque todo prefeito que assumiu, não estou falando de Humberto Souto, não, nos últimos 30 anos, todos os prefeitos que assumiu, ganharam como prefeito, eles não colocaram um secretário de esporte da área. Eles colocam um secretário indicação política, uma pessoa técnica. Não que uma pessoa técnica não possa desenvolver um trabalho, mas a pessoa que é da área, que tem experiência, ele vai trazer uma Olibamoc, acabou. Ele vai trazer um futebol vaziano mais forte, que ele conhece lá dentro. Ele vai trazer um campeonato amador mais forte. E outra coisa que acabou com o futebol montes clarense, na minha maneira de pensar, foi os campos de futebol que acabaram. Se você for olhar ali, acabou em Montes Claros nos últimos 20 anos, mais de 50 campos de futebol. Se você fazer pegar aí na sua memória aí, quantos campos você jogou futebol ou foi lá assistir um campeonato vaziano que acabou? E eu sou um dos únicos da imprensa que vou em todos os campos de terra, viu? Pois é, você pode Vai falar ninguém melhor do que mais. ninguém da imprensa Vai aí. ninguém mais, só Quantos eu. campos de terra acabaram? Isso é a bolha imobiliária que veio para Montes Claros e o município, o que o município fez? Eles gramaram alguns campos, igual o campo do João Botelho, campo do Magalhães, o campo lá no Renascença, mas esses campos ficam fechados. Não fica aberto como era antigamente o campo de terra, que tinha uma pelada lá quarta, sexta, treinava lá o vaziano, treinava no sábado, 14h, tinha um aspirante, 4 horas o titular, e no domingo tinha jogo de manhã e de tarde. Então, assim, Montes Claros saía muito jogador de futebol, porque realmente aqui respira futebol. O Era Montes seu Clarense- Alcides, Geraldo Alcides, que fazia vaza, era de manhã e de tarde, era Sim, verdade sim. mesmo. Eu quero aqui parabenizar e mandar um abraço também pro Vitor Oliveira, né? Vitão, É o Vitão, do é. Norte, que ontem, né, teve Teve lá... a peneirada, é Isso, verdade. teve lá ontem a peneirada, a gente acompanhou aqui pelo celular. São mais de 1.000 crianças lá, viu, Rubão? Então, Vitão, assim, tá convidado para é. quinta-feira explicar sobre a peneirada, viu? isso, e disse que foi um sucesso lá. Então, assim, o Norte vem resgatando isso aí, viu, É Rubão? verdade. Então, hoje é um clube profissional, organizado. Estrutura que poucos times da primeira divisão têm. Isso, organizado e que agora vai dar uma estrutura que o que você falou, poucos times da primeira divisão têm. Então, Montes Claros vai crescer muito, vai desenvolver bastante no futebol que é agora. Acredito muito nisso. É mais uma informação boa ao vivo por isso, né? O Odaí teve 220 jogos, 23 gols jogando no futebol português, no Braga, Belenense e Penafiel. Olha a informação agora. Sim, muito bom, né? Assim, um jogador Montes Clarense, né? Que saiu de Montes Claros, como nós temos vários outros atletas, como Ailson, não sei se você chegou a lembrar. Sim. Ailson, que jogou no Gama, no Brasiliense, jogou no Guarani de Campinas, no Sport Recife. O próprio Jorge Ramos jogou no Sport, na China, no Gama. Bentinho, né? Que é um dos nomes mais conhecidos. Nicão, Tinim. Então, Montes Claros é um celeiro de craques. O que precisa fazer é colocar pessoas que realmente conheçam, que respira futebol e que sabe formar o atleta, porque formar o jogador não é só pôr um jogador para chutar uma bola. Hoje o futebol, ele exige que você forme um atleta tem que ser homem, tem que ser de boa índole, porque assim, a carreira de futebol passa, mas o ser humano, a vida continua, né, Rubão? E é igual você falou, hoje nós temos muitos atletas aqui de Montes Claros, grandes times aí. Nós temos aí o filho de Everaldo mesmo, goleiro lá. Pedrão, né? no Vasco. Vendido pro Fiz Vasco, uma entrevista com ele tá no aqui. Pois é, né, tá lá. Foi e campeão lá, Foi hein? campeão Foi lá campeão agora, lá. foi campeão lá agora. Um abraço aí, Everaldo, que é um grande amigo também. E o filho de Dandão, né, que assinou agora Contrato há com- 2 semanas com Mas, um Léo, grande 60 dinheiro. milhões a fazer uma multa. pergunta para É, você uma e das para maiores multas. Então, fazer assim, uma pergunta para 16 você. anos e já assinando um contrato Sim, profissional. deixa eu fazer né, uma pergunta com para atleta. você e Rubão aqui ao vivo. Por que vocês acham que todos esses atletas que nós citamos aqui, quem são os pais deles? São ex-atletas. São né? ex-atletas, É. são ex-jogadores. E por que não pegar esses ex-jogadores que formaram o atleta sendo seus filhos, trazer para trabalhar no município para formarem outros jogadores, outros atletas? Por que É não? importante, é importante. Eu tenho uma resposta. Financeiramente não compensa para eles.
Eles estão. O Dandão hoje mora em Belo Horizonte. Sim, mas você O tem Odaí outros o Odaí atletas. tem suas empresas, além de ter outras ocupações, ele tem suas empresas que não Ele é empresário, vale né, a no pena. ramo da Não construção dá, não civil. Nós temos aí que eu acho Mas a gente tem muito agora- competente é o Everaldo, né? Nós temos aí, ó, Também, ele tá Everaldo, aqui, tá não morando em Belo compensa Horizonte. financeiramente. Ele mexe no Juventus, é o presidente do Juventus, o Everaldo. E para Sim. eles não compensa fazer Mas isso. aí, Rubão, o que eu penso é o seguinte, para esses não compensam financeiramente, mas você tem outros nomes também que sabem Então formar vou citar atletas. mais um nome aqui que hoje está viajando para São Paulo. Neném Fernandes, que mexe na base do Ateneu. Fez uma temporada semana passada lá no Cruzeiro. Parece que até venceu um jogo lá, os meninos do Ateneu venceram. E está viajando nesse momento para São Paulo. A semana que vem ele vai estar aqui falando do amistoso intercâmbio lá em São Paulo. É outro que tem uma história bacana, inclusive leva garotos para fazer teste no Cruzeiro, acompanha. Conversei com ele ontem, ele estaria aqui hoje, foi convidado para estar com vocês também, mas ele não aceitou porque ele está pegando a estrada indo para São Paulo. É um que tem um trabalho excelente na Ótimo. base. Eu acredito, Rubão, que o futebol ele é mesclado com a tradição do futebol brasileiro de si. Ele é mesclado com a experiência e a juventude. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos nomes aqui experientes que formaram grandes jogadores. Edivaldo Bento. Sim. O próprio Freudinand, que trabalha na área, é um Ih, meu funcionário amigo, público, Feu, seu tá amigo. Boa ideia, eu vou chamar ele de novo Por que aqui. não trazer essas pessoas para vir trabalhar nessa captação, nessa Ele formação está na de atletas? prefeitura, lá na base, lá, trabalhando com esporte lá, né? Não sei se ele ainda continua dando treino de Sim, futebol. ele trabalha lá na praça de esporte, só que não trabalha em grande nível, né, em alto rendimento, né, Rubão? Tô Nós falando. temos um menino também muito bom, conheço somente de vista, né? É o Herbert Allen, né? Mas é só futsal, né? Ele já nem é tá só tanto mais. futsal, Só futsal, não é futebol. Esses que ele falou aqui, sim. É igual o o exemplo, Freudinand, nós- inclusive, ele já teve pro exterior, né? Sim, Já teve lá... já teve na Arábia. Na Arábia, teve na outro clube lá. Voltou, até que ele trouxe um presente para mim quando ele veio de lá. Sim, e assim a gente tem, por exemplo, Marlon que está lá no norte. Temos aí o próprio Marcelo, que trabalha lá com o Nenê Esteve aqui. no Ateneu. Então, assim, Montes Claros tem que ter esse olhar mais sensível a essas pessoas. A Gente, o administração- programa está ficando longo, já está terminando, já são 13 horas e 33 minutos ao vivo. Quando você traz pessoas que conhecem, as horas passam rapidinho e a gente não vê o tempo passar. Para finalizar, tem uma outra pergunta aqui sobre a questão do Diniz, né? Ele colocar para enfrentar lá Lanús. ele colocar o Lutaro, o Verón. É o melhor estilo de jogo com o Caio Jorge? Eu acredito que sim, porque são dois jogadores que jogam pelas pontas, né? Caio, como é um atacante de área, eu acredito que são a melhor opção. Só que eu acredito que ele deve vir com o time fechado, viu, Rubão? Não vai sair para jogar para cima, que eu disse com o Atlético, né? Ele não fez o Mas ele resultado tem que em vencer, casa. né? Ele tem que partir pra Ele tem cima. que partir para cima, mas ele vai jogar por uma bola ou duas bolas, levando e jogar com o resultado debaixo do braço. Porque se levar para os pênaltis, nós sabemos que nós temos um goleiro, que é o Cássio, que pode decidir, né? Mas pênalti é questão de lado emocional e competência. Léo, o programa chegou ao final. Muito tempo a gente fazia um programa desse, né? Cheio de informações ricas, conteúdos ricos, de vários esportes. Se você quiser aparecer, pode mandar para a gente aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, no nosso Instagram, Rubem Ribeiro 507, e você pode vir para cá fazer um programa como eles. Léo, muito obrigado mais uma vez, boa sorte para o seu Atlético, tomara que conquiste as 2 Copas, né, do Brasil e Libertadores, e assim que for campeão, está convidado para voltar aqui novamente. Obrigado, Rubens, mais uma vez pelo convite, né? Sempre um prazer muito grande estar aqui, poder participar do programa e falar do Atlético Mineiro, né? E nós vamos ganhar, viu, Rubão? Nós vamos ganhar esses 3 campeonatos aí. Nós vamos ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Carioca, que nós tiramos o Fluminense agora, vamos ganhar do Flamengo a final da Copa do Brasil e vamos ganhar do Botafogo a final da Libertadores. Então o Carioca também vem pra gente. Lembrando aqui, chegou mais uma pessoa, por isso que é bom, viu? Por isso, eu esqueci de... O Freu, ele esteve no Iraque também. Foi lá que ele trouxe um presente para mim. E o Juninho, né? Júnior Borges, né? Sim. Que está há anos carregando aí No um Funorte. trabalho excelente Trabalho no Funorte. excelente, trabalho muito sério. Bem lembrado, muito. viu? O Cristiano também lembrou aqui. Ele, Juninho e Baby, né? Que é o filho do Claudinho, que assinou essa semana com o Minas Boca. Ele era técnico do Norte, foi para Pirapora, foi vice-campeão lá. O pai dele esteve aqui com a gente, que é o Claudinho, que é árbitro, que hoje mora em Uberlândia. E ele está no Minas Boca de 7 Lagoas. É isso aí, foi o que o Mauro falou. Acho que se o município ter um olhar nessa questão,
de colocar uma pessoa que conhece, né? E que sabe as dificuldades que são enfrentadas aí no dia a dia, o Esporte Montes Claros tem muito a desenvolver. Obrigado. Mauro, meu amigo Mauro, mais uma vez, muito obrigado. Tomara que o seu Cruzeiro seja campeão, né? Tomara que os dois times sejam campeões e vai voltar aqui novamente para comemorar os títulos dos dois. Sim, Rubão, a gente volta com o maior prazer. É um prazer estar aqui com você novamente. É um programa muito inteligente, um programa de informações muito precisa. E eu acredito que o Cruzeiro ele vai passar para a final, sim, para jogar essa final com o Corinthians, uma final brasileira, tanto na Sul-Americana como na Libertadores. E a gente está à disposição. É só uma deixa, como o Léo disse aí, o nosso prefeito eleito, Guilherme, ele poderia olhar nessa área do esporte com mais uma sensibilidade para poder trazer essas pessoas, resgatar essas pessoas para fazer um futebol montesclarense mais forte. Não só o futebol, né? A gente vê aí, Rubão faz um trabalho espetacular cobrindo todas essas áreas esportivas. Montes Claros vem crescendo bastante, é no vôlei, é no futevôlei, é na peteca, né? Então, assim, a gente precisa de um secretário mesmo de esporte que tenha um conhecimento de todas essas áreas e a gente desenvolva, traga, né? Forme profissionais em todas as áreas do esporte. É isso aí, inclusive agora é muito importante, foi o que o Mauro falou, nós temos aí Guilherme, né, e o Otávio, foram eleitos, acredito que vai continuar o trabalho, vai fazer uma administração também tão boa como foi a de Humberto Souto e vai dar certo. Tá certo. Ontem encerrou o torneio de peteca no Maximi Clube e também o de vôlei, o Corujão, que aconteceu no sábado à noite, sábado até domingo, 7 horas da manhã. Essa semana a gente vai trazer mais informações aqui de mais esportes. Está chegando ao final mais uma edição do programa Momento Esportivo dessa segunda-feira. Com a edição do Maurício Lopes, um abraço a todos e até o próximo programa.